Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos iniciarmos aí mais uma semana, uma segundona, o último dia do mês do livro Abrindo Portas Interiores. Vamos vermos o que tem para hoje. Para se aprender as leis da manifestação, existem lições muito importantes: paciência, persistência e perseverança. Você tem que aprender obediência incondicional e precisa estar disposto a seguir em minhas instruções, mesmo que estas pareçam estranhas. Só depois que estas lições forem aprendidas e postas em prática é que coisas maravilhosas vão começar a acontecer em sua vida. Pois você estará realmente vivendo e demonstrando as minhas leis. Lembre-se sempre, você tem uma tarefa a cumprir. Você tem uma vida para viver. Portanto, não passe seu tempo rezando e pedindo para que as coisas aconteçam. A oração é importante, mas não é o suficiente. Você tem que aprender a viver uma vida que sirva de exemplo. Só falar sobre a fé não é o suficiente. Você tem que vivê-la de tal maneira que as almas à sua volta sintam o que significa viver pela fé. O que significa depositar toda a sua fé e confiança em mim. O Senhor, seu Deus, a divindade que existe dentro de nós. Meu Deus do céu. Gente, muito lindo tudo isso. É uma maneira, ao meu ver, uma maneira assim, ó, para fecharmos com chave de ouro. Veio trazer um monte de caquinha, um monte de detrito que tava aí debaixo do tapete, né? Reforçando pra gente, nós sabemos que existem várias leis, né, que se manifestam no universo. E a lei da manifestação, a lição mais importante é a paciência, a persistência e a perseverança. E eu falo muito, principalmente com os meus coaches de relacionamento, dessa questão dos processos. Porque às vezes, ou nós nos entregamos não, minha vida é assim, eu nasci nessa família, lá funciona desse jeito, todo mundo faz desse jeito mesmo, e rotula e fecha a crença de que não pode ser diferente, só daquele jeito que funciona, o que não é verdade. Ou que, então tá, eu tô disposto, eu vou modificar, eu vou começar a fazer, mas nossa, não funciona. E o exemplo que eu dou, e eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, tudo que a gente vai fazer, e principalmente as nossas modificações, são processos. Envolve o que está dito aqui: paciência, persistência e perseverança. Se eu quero melhorar meu condicionamento físico, não adianta eu acordar cedo e fazer caminhada um dia e voltar e querer um milagre. Não vai acontecer. E os processos, as nossas modificações, as nossas transformações não são diferentes. Por isso, se a gente não tiver paciência de entender que envolve um tempo, que envolve um processo e que isso não vai me desanimar, é a mesma coisa de eu querer o diploma da graduação no primeiro dia de aula. Cara, espera, vai, né, viver um dia de cada vez.
contribuindo, participando, se dedicando, estudando, não só o que é dado lá, mas buscando além, mas é processo. E a maioria de nós, nesse mundo digital, de tudo pronto, de tudo mastigado, quer as coisas prontas e as coisas não são. Grande maior problema, eu acredito, dessa nova geração é isso. O videogame, os jogos, a internet, ela vislumbra um mundo que não é real. Porque estarmos aqui nessa experiência material envolve, sim, algo. Primeiro, um esforço, um comprometimento com a gente mesmo, que sem persistência, perseverança e paciência, nós não vamos a lugar nenhum. Nenhum, a nada. Ah, mas eu consegui um emprego, já fazem 3 meses que eu tô lá e, cara, tem pessoas que às vezes trabalham 10, 20 anos para receber uma promoção. São processos. E não quer dizer que elas não estão fazendo o que precisa ser feito. Não, é porque às vezes demora mesmo. Não vagou uma vaga para poder proporcionar aquilo para a pessoa. Processos. Isso pensando que está preparado. Imagina se não estiver. Essa obediência incondicional, a gente precisa estar disposto a seguir as instruções, mesmo que pareça estranho. Sabe aquela pessoa metódica que faz sem ninguém cobrar, não é o chefe, não é pai e mãe e tal, e os outros não entendem muito bem por quê? Tudo bem. O importante é a pessoa estar em volta do propósito, em favor do seu propósito. Se ela sabe o propósito dela, não é ninguém de fora que vai dizer. Só depois que essas lições forem aprendidas e postas em prática é que coisas maravilhosas vão começar a acontecer em nossas vidas. Pois estará realmente vivendo e demonstrando as leis divinas. Ele não criou o mundo em um dia só. Ele teve o processo dele. E ele poderia fazer uma mágica. Apertou um botãozinho e não tem botão. Não tem botão na vida real. O botão é retroalimentar, retrosustentar, retrodisciplinar, retromotivarmos no caminho. E às vezes a gente, no meio do caminho, a gente readequa e não tem nada de errado. Mas avante sempre. Lembre-se sempre, você tem uma tarefa a cumprir. Você tem uma vida a viver. Portanto, não passe seu tempo rezando e pedindo para as coisas acontecerem. Pedir uma ajudinha, pedir uma orientação, estarmos, nessa conexão não faz mal a ninguém. Agora, nos entregarmos a isso é no mínimo incoerência. Porque a oração, ela é muito importante, mas não é um muro de lamentação. De cruzar os braços e falar, Senhor, resolve pra mim, sendo que eu não tô fazendo nada. Eu quero me tornar, sei lá, uma advogada e fico rogando a Deus. Me matriculei na faculdade de Direito? Não. Então não vou ser. Cara, não tem milagre que vá acontecer. Então, faça a sua parte. A gente estudou isso, acho que deve ter uns 3 dias, 2 dias, não me lembro. Que o céu ajudará, mas façamos a nossa parte. Primeiro, de encontro, junto. Você tem que aprender a viver uma vida que sirva de exemplo. Só falar sobre a fé não é o suficiente. Você tem que vivê-la de tal maneira que as almas à sua volta sintam o que significa viver pela fé. O que significa depositar toda a sua fé em confiança em mim, o Senhor, seu Deus e divindade que existe dentro de você. Então, a gente, às vezes, assim, pra mim, falando de mim aqui no canal, do que eu acabo sendo exemplo para a vida de algumas pessoas, não que eu seja, eu não sou iluminada, muito provavelmente não serei, eu só busco conhecimento, eu só
cheguei, né, aos conhecimentos que eu tenho, exatamente porque eu tive muitos convites, eu tive muitas questões que me motivaram a isso. Não sou exemplo para nada, sou como cada um de vocês, lutando diariamente para transpor os meus objetivos, as minhas sombras, mesmo estando no movimento. Eu tenho ainda muitas sombras, muitas. Essa história de iluminação, isso é coisa, eu acho que o Arlie Cravo fala muito disso, isso é coisa de gente chata, porque primeiro, se nós estamos aqui encarnados, nós somos humanos e só por isso nos iguala. O que pode acontecer é que às vezes uma pessoa está num grau de evolução diferente da outra, mas ou já tenha sido convidada a buscar conhecimentos que a outra não, e isso é riquíssimo nas nossas trocas, né? Minhas amigas terapeutas, os meus processos terapêuticos me convidaram até a título de contribuição, de devolução a tudo que eu recebi. E eu, falando de mim, foi por isso que eu me tornei terapeuta, para devolver ao universo tanta coisa que eu recebi de pessoas, de ajuda, que modificaram a minha vida, assim, uma transformação fenomenal. E eu vivenciar isso e falar, nossa, isso é possível, me fez, me motivou o suficiente para falar, cara, quero me preparar para fazer isso, para contribuir também com pessoas. Porque quanto mais pessoas curadas, quanto mais pessoas saudáveis existirem, melhor será o nosso mundo. E essa é a minha maneira de contribuir com o meu mundo, né? Com o nosso mundo. Porque hoje eu consigo ser uma contribuição muito maior do que eu já fui antes, enquanto eu tinha, enquanto eu não olhava para nada das minhas sombras. E então isso é essa ação, é andar de encontro a esse propósito, a esse exemplo. É confuso isso, porque esse exemplo é num aspecto de modelo, é um exemplo de que assim, a gente só pode validar isso quem a gente conhece de verdade, que a gente viu o antes, o durante e o depois, e esse depois também não está acabado, porque enquanto existir vida, esse processo é contínuo, ele vai ser modificado. Então não tem nada pronto. É só aquela questão assim, hoje eu sou melhor que ontem, por isso basta. Só isso. Não sou melhor do que ninguém. Como eu disse, talvez eu tenha adquirido alguns conhecimentos que outras pessoas não. E isso também não quer dizer que eu consiga colocá-los todos em prática 100%. Não. Esse é o meu processo, mas o convite vamos todos nós nesses processos, caminharmos no processo de evolução, no processo de conhecimento, de autodescobrimento, contribuindo para o nosso melhor, né, para eu ser um ser humano melhor. Porque às vezes a gente fica muito nessa de, nossa, política, mais um escândalo na política, nas religiões, mas que ser humano eu sou para essa sociedade, efetivamente. E eu fico achando que é algo grande, que eu tenho que abrir uma instituição homérica. Não, a minha energia, por menorzinha que seja, é uma contribuição gigantesca. Assim, a gente encerra esse mês de agosto de tantos desafios, de tantos convites, de tantos ressignificados e abrindo aí para novas oportunidades, para novos significados, né? De economia, de saúde, de ciência, de política, de eu comigo mesma,
da minha casa, da minha família, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo. E fica aí o convite para essa segunda, para esse início de semana, para esse finzinho de mês. O quanto eu estou sendo paciente, persistente e perseverante com a minha missão de vida. Comigo não envolve ninguém. Um beijo, muita luz, muita paz, muita contribuição, muita gratidão a vocês aí no canal, só crescendo o canal, deixando seus comentários, deixa aí, comente qual que é o horário que você vê, que diferença faz, né, a mensagem do dia na sua vida. Contribui aí, vamos alavancar, vamos ser contribuição, né? Do mesmo jeito que você recebe isso gratuito, devolve também gratuito para outras pessoas que às vezes está num momento, né, não muito legal. Então, faça aí a sua contribuição também. Um beijo, muita luz, muita paz. Até o mês que vem. Um beijo. Até mais.